Diretor de criação. Como que é o dia a dia? O que eles fazem? Vamos falar um pouquinho sobre esse cargo tão emblemático dentro da criação publicitária. O vídeo de hoje é sobre o que faz um diretor de criação. Quais são as mudanças no dia a dia quando a pessoa sai de uma parte mais tática e vai para uma parte gerencial, o trabalho é o mesmo, o trabalho é super diferente, como que são as tensões do dia a dia. E para falar um pouco sobre isso, eu trouxe um amigo meu aqui que virou diretor de criação, se tornou diretor de criação há pouco mais de um ano e vai poder falar muito sobre essa mudança aí no dia a dia. E diretor de criação não, diretor criativo, porque ele fala direto de Portugal, da Lola Norma Jean. Com vocês, Caio Lesca. Olá, meu nome é Caio Lesca, sou diretor de criação da Lola Lisboa. Trabalho há 13 anos em agência de publicidade. Comecei quando eu tinha 18 anos, lá que me deu a oportunidade foi o Zé Borg, na Loewe de São Paulo, que na época chamava Borghier Loewe. Logo em seguida eu tive a oportunidade de vir trabalhar para Lisboa também, na Léo Burnet Lisboa, convite do Eric Rosa. Depois eu voltei para o Brasil, repeti a agência, fui para a Léo Burnet de São Paulo, depois passei 2 anos na Santa Clara, depois repeti de novo a Léo Burnet de São Paulo, aparentemente eu gostei da Léo Burnet. Depois eu fui para a JWT de São Paulo e minha última agência em São Paulo foi a Wieden Kennedy. Aí eu vim para Lisboa a convite da Common, é uma agência independente aqui em Lisboa, super legal. E depois tive o convite para virar diretor de criação na Lola Lisboa. Vamos lá, vou lendo as perguntas aqui no cantinho da tela enquanto eu respondo, tá bom? O que faz um diretor criativo? Cara, eu acho que essa pergunta pode ter diferentes respostas dependendo da agência ou do perfil de cada diretor criativo. Mas para mim, a principal função do diretor criativo é manter a qualidade e o critério do trabalho de acordo com o tipo de trabalho que a agência quer fazer, tá? Essa é a principal função. As outras funções, ficar em 1 milhão de reuniões, tô brincando. As outras funções ser o responsável por botar o trabalho debaixo do braço criativo da agência e levar até o cliente, lutar por esse trabalho, entender o cliente, também ser a ponta entre o cliente e o elo da criação, entender o problema do cliente e conseguir ter a melhor resposta, passar esse briefing mais claro para o criativo e ter na cabeça uma guia, não só o critério, mas o problema. Eu acho que resumindo é isso, tá? Como é o seu dia dentro da agência? Bom, agora não é dentro da agência, né? Aqui na Lola a gente tem cerca de 15 pessoas na criação, tá? Entre duplas, designers, arte finalistas. E, cara, meu dia a dia é bem cheio, na verdade. A gente tem clientes que têm uma demanda diária de criatividade, de trabalhos bem constante, que é o caso do Intermarché, tá? Mas a gente tem uma diversidade muito grande de clientes. Então meu dia a dia, cara, é cheio de reuniões de briefing. Tento sempre ficar bem perto colado nos accounts, no planejamento e no producer, para não ser aquele cara isolado da agência, sabe? Eu tenho muito isso em mente, assim, desde que eu cheguei na Lola, sempre tentei fazer até um rodízio de onde eu sento para conseguir integrar mais a gente, sabe? Porque eu acho que a criação não faz nada sozinha, a mídia não faz nada sozinha. Então, quanto mais aliados, melhor a gente vai entender o problema e ficar menos de mimimi na nossa cadeira, achando que não gosta de uma campanha genial, mas às vezes, na verdade, a culpa é que a campanha genial não responde ao briefing. Então, meu dia a dia na agência é isso, são entre reuniões, pegando briefing, discutindo o briefing com o planejamento, passando o briefing para a criação, cobrando o briefing da criação, vendo ideias, vendo roteiros, às vezes tentando descer pro play e ajudar a criar.
Meu dia a dia da criação é enchendo bastante o saco do producer, porque eu sou muito chato com o craft das coisas, então eu fico sempre do lado da minha producer, que é a Sandra, e também com bastante reuniões, sempre alinhado com o Serginho, que é o diretor de criação executivo e sócio da Lula. Você cria mais ou está mais em gestão? Eu acho que eu sempre ouvi muitos amigos que viraram diretor de criação falarem isso, que dava saudades do que eu não vivi, né? Saudades de criar. E eu sinto muita saudade de criar, tanto que às vezes eu desço mais pro play do que eu deveria, assim. Eu tenho muita fome, assim, de ver um briefing e a parte do craft também eu gosto de descer muito, buscar referência e querer escrever ou pensar cena junto com a criação. Acho que isso é legal também. Eu gosto de fazer isso porque também a criação eu sinto que é legal você mostrar que no momento de desespero no job vai estar sempre um chefe ali te ajudando, apontando o caminho, mais apontando o caminho do que criando de verdade, porque eu acho que eu confio bastante ali no trabalho das duplas que eu tenho. Como você avalia a ideia e quais os critérios? Eu acho que o primeiro de tudo é o briefing, ter bem claro o briefing. Acho que é uma coisa que eu sempre gostei, assim, de uma agência que eu sempre admirei no Brasil, que é a Finasco. O Fábio Fernandes sempre pregou isso, que o briefing tivesse muito claro, porque se uma ideia foge do briefing, ela não vai ser fácil de defender ela com o cliente e talvez ela possa ir para a rua, mas ela não cumpre o papel que a publicidade tem que cumprir. Eu tento sempre olhar se ela tem uma... É clichê falar isso, tá? Mas ela tem uma verdade por trás, mas é porque eu acho que o nosso trabalho de criação é tão sobre a sensibilidade de entender como as pessoas enxergam o mundo ou como elas enxergam, lidam com as coisas, que eu acho que tem que ter essa verdade por trás, sabe? Que é a verdade porque a criatividade é uma execução de algo que já existe, de um pensamento que já existe, mesmo que esteja escondido lá dentro da mente dos consumidores. Eu acho que esses dois são os principais critérios. Aí depois a gente vai para outros critérios que eu acho que na sequência, não menos importantes, mas se a ideia é nova, se ela já foi feita, se ela usa uma mecânica velha, tem algum viciozinho de um esqueminha de que já fizeram muito numa execução de ideia, depois o craft, depois vamos ter várias outras etapazinhas assim. O que você gosta de ver numa apresentação de ideias? Acho que tá muito ligado com a questão da última resposta, que é antes de me contar o que é o filme, ou o que é ativação, ou o que é o post, ou o que é a parada interativa, a coisa, sei lá, eu acho que ela tem que ter muito... Por que eu cheguei aqui, tá? Qual é a verdade disso? Sei lá, você vai vender café? O que as pessoas pensam quando vão ter um café? Ou qual o prazer que elas têm, sabe? Então é quase um esqueminha. Eu pensei nisso, e para contar isso, execução. Acho que isso, não sei muitos rodeios. Como você evolui uma ideia que gostou? Acho que é isso, acho que tem uma coisa da nossa profissão que é a experiência conta demais, né? Tanto para você resolver um briefing, quanto para você depois executar. Eu lembro quando eu era puto ainda, tinha uns 19, 20 anos, trabalhava na Léo Burnet Lisboa, e eu ficava impressionado quando eu vi o Eric Rosa resolver as coisas tão rápido, os briefings. Você jogava uma ideia para ele, ia contar, ele era meu diretor criativo na época, você contava uma ideia, ele arredondava. Você lançava um briefing e arredondava, não tinha graça. E hoje eu vejo que, até mais com as pessoas que eu trabalho, que eu já trabalhei e trabalho, que são mais experientes, que as pessoas têm mais, que já tem os caminhos no labirinto da mente ali para evoluir uma ideia que gostou. Então, fora isso, fora a experiência, eu acho que é que ter o fato de você estar sempre ligado no mercado, ver como a publicidade anda evoluindo, não só a publicidade, mas a maneira de comunicar, assim, isso eu digo nos filmes, nos conteúdos de web, nas ferramentas. Então depois você pensa numa ideia, você tem ela, provavelmente você tem uma primeira execução dela. Aí você pensa, quais são
quais são os pontos de contato que eu preciso atingir o consumidor, tá? O 360, seja lá qual for a plataforma ou o meio que o cliente precisa. E aí depois eu penso, tá, como que eu consigo então crescer essa ideia para que ela, em cada ponto, não ela só atinja, mas cada ponto ela tenha uma execução específica para o meio dela, para ela ser mais poderosa criativamente e também mais poderosa como mensagem. Qual você acredita ser o skill set e a experiência necessárias para um diretor de criação? Eu acho que para mim o principal é gostar de gestão de pessoas, porque para mim esse cargo tem mais a ver principalmente com isso do que com o restante dos skills, tá? Por quê? Porque, cara, é gerir pessoas. Eu acho que a gente, na criação, a gente tem tanto... A nossa profissão não é uma profissão da área das exatas, né? Então eu acho que você tem que ter muito esse feeling de saber arrancar, saber o que você puxar de cada criativo, saber o que cada criativo pode dar para você. Para mim, eu sempre tento comparar com, isso porque eu sou apaixonado por futebol, sempre tento comparar com o técnico de futebol, né? Pô, tu tem aquele, você não tem o lateral, o teu lateral esquerdo não é o Roberto Carlos, mas ele pode ser um Guilherme Arana ali, que vai avançar e vai fazer coisa boa pro teu time. Eu acho que é isso, é entender gestão de pessoas, para você conseguir organizar o seu time para que trabalhe com saúde e felicidade, para que trabalhe com gana, para depois você botar os skills mais técnicos, que é entendimento do negócio, relação com o cliente, publicidade, criatividade, craft e etc. Pergunta bônus: como é trabalhar em Portugal? Prós e contras e grandes diferenças com o Brasil. Trabalhar em Portugal, vamos lá. Eu acho que é a segunda vez que eu trabalho em Portugal, tá? Eu acho que o mercado de Portugal é muito pequeno. Prós e contras disso. Prós: eu acho que tem muito mais espaço e chance de você fazer coisas diferentes e brilhar, tá? Porque a competitividade é muito menor. Contras: eu acho que eu vejo o mercado um pouco atrasado assim em relação ao restante do mundo. E eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, tá? Mas é só pro tipo de trabalho que eu gosto de fazer. Mas vejo um pouco atrasado, por exemplo, tudo que é digital. Eu acho que é muito atrasado, porque também é um país que tem cerca de 10 milhões de habitantes. Outro contra eu sinto que o mercado, por exemplo, uma coisa que me incomoda muito eu sinto que o mercado e as marcas não tomam partido de causas humanitárias, assim, causas sociais, que outras marcas, principalmente no Brasil, que é o do mercado de onde eu venho, tocam, tá? Igualdade de gênero, racismo, inclusão, tá? E outros temas. Eu sinto que esse é um dos contras. O que mais? De diferenças? Bom, a qualidade de vida aqui é muito melhor, né? Até porque eu acho que o brasileiro tem uma relação com o trabalho por deficiência de estrutura de governo que não oferece saúde, segurança. O brasileiro tem uma relação com o trabalho, ou tu trabalha e faz dinheiro para pagar tua saúde, tua segurança, ou amanhã você pode passar fome. Então acho que a gente tem muito mais essa gana de subir na vida, de trabalhar e tal, e enquanto acho que aqui o português é mais, trabalho é importante, mas calma lá, tem a vida também. Então, na maioria dos casos, a gente, por exemplo, sai mais cedo do trabalho do que sairia no Brasil, mas rala também bastante. Eu acho que as principais diferenças são essas, assim. A língua é difícil não é muito fácil para um copy brasileiro entender como é o jeito do português escrever ou falar as coisas, tá? Mas eu acho que esses são os principais. Eu acho que é um mercado com muito potencial, que tem muita gente boa. Tem uma molecada muito legal que eu vejo surgindo hoje aqui, com gana de fazer muita coisa. E eu acho que é isso. Algum pensamento final para quem tá começando? Cara, sim, eu acho que para quem tá começando, eu sempre tive isso em mim e sempre olho
para as pessoas que eu quero, para minha equipe, é o que eu vou olhar o portfólio, que é a tua vontade é muito, muito, muito mais importante do que teus skills. Se você é novo, você vai evoluir seus skills, fica tranquilo. E talvez os skills que você evolua hoje vão ser diferentes dos que você precisa daqui 5 anos. Mas se você sempre tiver esse hábito de correr atrás, de querer aprender, você vai evoluir junto e você vai acumular skills na sua vida profissional que vão fazer a diferença total para você. Abra sempre os ouvidos, seja uma pessoa aberta para escutar coisas que você talvez não goste ou não concorde, mas escute, que uma hora pode ser que aquela coisa que teu chefe, ou teu duplo, ou teu parceiro, ou um colega de trabalho falou lá atrás vai fazer sentido para você. Acho que é isso. Fiquem em casa e usem máscara. Beijos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de clicar aqui no like, de subscrever ao canal, fazer todo o kit blogueira como sempre. E se vocês gostaram, não esqueçam de compartilhar também. É isso aí. Aquele abraço e a gente se vê na próxima. Fui!